Ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu falei para essa pessoa assim: tem culto, tem vez que a gente vem para a igreja e a gente não sente nada, não é verdade? Mas tem culto que a gente vem e a gente sente que Deus ele está ali, Ele está trabalhando, a gente sente algo diferente, parece que aquele culto se torna um culto especial. Mas deixa eu te dizer, todo culto ele é especial, independente se você está sentindo alguma coisa, ou se você não está sentindo alguma coisa. Deus ele é real, Deus ele se faz presente ali naquele lugar. Deus ele é mais real do que a nossa própria vida. Deus ele é mais real até mesmo do que a pessoa que está ao nosso lado. Deus ele é mais real do que tudo isso que a gente tem visto aqui. E se tem algo que mexe com o meu coração, e eu acredito que mexe com o seu também, é de que isso aqui que nós cantamos, Ele está voltando. Ele virá. E eu não falo assim que eu anseio pela volta dele por causa da vida que eu levo aqui, ou pelas dificuldades que eu enfrento, não. Mas eu anseio pela volta dele por causa do que eu quero viver lá. E isso tem que ser um desejo do nosso coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e esse é o tema da nossa mensagem. E quando as portas se fecharem? E quando as portas se fecharam? Porque quando nós falamos isso, até dá um frio na barriga. Por quê? Porque o que nós queremos é portas abertas. O que a gente quer são portas abertas. A gente quer que tudo ande bem, que tudo flua, que tudo caminhe do jeito que a gente tanto sonha, e a gente fique ali somente curtindo aquele momento. E só quem já se deparou diante de portas fechadas sabe o que é se deparar diante de uma porta fechada. Talvez essa porta é uma porta que, por negligência própria, sua até mesmo, você não entrou por essa porta. E talvez quando você tentou entrar, já era tarde demais. Aquela porta havia se fechado. Assim como a Bíblia fala daquelas 10 virgens, aonde 5 eram prudentes e as outras 5 não. E as 5 que não eram prudentes chegaram diante da porta e falaram o quê? Abre-nos a porta. Começaram a gritar: abre-nos a porta, abre-nos a porta. E a resposta do noivo, qual que foi? De que não tinha mais como aquela porta ser aberta. De que aquela porta havia se fechado. E quando nós falamos de portas abertas, nós falamos de oportunidades que nós temos durante toda a nossa caminhada, durante toda a nossa vida. E eu não sei quais foram as oportunidades que você teve na vida. E se você aproveitou ou não essa oportunidade. E talvez esteja passando sobre a sua mente, esteja passando na sua mente um filme das oportunidades que Deus te deu, mas que você não aproveitou, que você não usufruiu. E toda a oportunidade que nós recebemos pode ser uma chance que será desperdiçada para sempre. E o pior de tudo é que os únicos culpados em não aproveitar essa oportunidade somos quem? Somos nós mesmos. Por quê? Porque nem todas as portas é Deus quem fecha. Às vezes existem portas que nós mesmos é quem fechamos. E a gente vê isso aonde? A gente vê isso na palavra de Deus, a gente vê isso na história de Jonas. Deus abriu uma porta para ele, para que ele fosse pregar para os ninivitas.
para a cidade de Nínive, para o povo de Nínive. E ele simplesmente fechou aquela porta. Fazendo o quê? Entrando num barco, num navio, indo para Tarsis. Algo totalmente fora daquilo que Deus tinha falado para ele fazer. E às vezes falamos, não, mas na vida, se uma porta fecha aqui, tem outras portas que vão se abrir. Mas deixa eu te dizer uma coisa é quando Deus fecha uma porta. Porque se Deus ele fecha uma porta, significa que o quê? Que ele tem coisas maiores. Que ele tem algo maior para nos entregar. Mas outra coisa é quando nós fechamos a porta. Porque quando nós fechamos a porta, não tem como a gente esperar algo maior. A não ser que Deus ele dê uma segunda chance. Uma segunda oportunidade. E às vezes, pode ser que tenha pessoas aqui que estão vivendo portas fechadas. Mas estejam vivendo portas fechadas por quê? Por causa do medo. Por causa da dificuldade em abrir mão de algumas coisas. De renunciar. Por causa da desobediência. E as portas, elas são escapes que Deus nos dá diante de tantas paredes que nós mesmos construímos durante toda a nossa vida. Enquanto Deus ele quer nos oferecer um escape, um acesso, o diabo sempre tenta nos aprisionar. O diabo ele sempre tenta oferecer prisões. E o que é que nós temos que ter no nosso coração? Nós temos que entender e confiar que quando Deus ele abre uma porta, ele não abriu aquela porta à toa, ele abriu aquela porta para que a gente venha entrar por essa porta. Para que a gente venha fazer uso desse acesso. E a exemplo disso, a gente pode falar, por exemplo, de alguns já conhecem aqui a nossa história, mas a gente pode falar do antigo ministério que a gente estava. A gente estava num ministério onde a gente estava feliz. A gente não tinha do que reclamar. Deus estava abençoando. As coisas estavam caminhando. As coisas estavam fluindo. A coisa estava rodando assim naturalmente. Aí nós recebemos uma profecia. Meu pai recebeu uma profecia. Aonde foi falado que era para ele sair do ministério. E se ele não saísse, ele ia ser tirado. O que nós fizemos? Nós repreendemos. Não, meu pai falou, não, está amarrado, isso não vai acontecer não. Mas Deus fechou aquela porta. E não foi porque nós fechamos aquela porta, Deus fechou aquela porta. Só que ao mesmo tempo que Deus fechou uma porta, Ele abriu outra porta. Que foi o que? A igreja evangélica da família. E quando Deus ele fecha uma porta, Ele não fecha aquela porta para oferecer algo menor. Quando Deus fecha aquela porta, Ele oferece algo maior. Ele está oferecendo algo maior para que nós venhamos viver. E é por isso que domingo foi falado aqui, nós vamos crescer, nós vamos comprar o terreno aqui de trás. Nós vamos avançar. Pessoas serão alcançadas, vamos ter a rádio agora. Deus está abençoando. A gente pode não ver o resultado agora, mas o alicerce está sendo formado. Nós fomos alcançados por causa dessa porta. Mas como é que isso vai acontecer, pastor? Como é que a igreja vai explodir do nada? Eu não sei como é que vai acontecer. Mas se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. Por quê? Porque como foi pregado domingo, nós temos o favor de Deus. A igreja evangélica da família tem o favor de Deus. Foi uma porta que Deus abriu. E no livro de Isaías capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, Deus, quando Ele fecha uma porta, é para oferecer algo maior. E assim como a igreja evangélica da família é uma porta que está aberta,
Eu declaro sobre a sua vida portas abertas. Eu declaro sobre a sua família portas abertas. Sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre a sua vida financeira, eu declaro isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós não podemos ficar parados diante das portas que Deus abre para nós. Se Deus abrir uma porta, é para entrar. Imagina se, quando Deus colocou no coração do meu pai, quando ele estava num avião, voltando de São Paulo, e Deus deu o nome, Igreja Evangélica da Família. Uma porta que Deus abriu. Agora imagina se ele ficasse simplesmente parado diante daquela porta. Será que teria Igreja Evangélica da Família hoje? Não teria Igreja Evangélica da Família. Então, Deus abre portas, mas quem toma a decisão de entrar ou não por aquela porta, somos nós. E existem portas que já estão abertas. Existem portas sobre a sua vida que já estão abertas. Mas tem gente que diante da porta, ela acha que Deus vai chegar e vai empurrar essa pessoa para dentro da porta. E não vai ser assim. Deus, ele não empurra ninguém, ele simplesmente abre a porta e ele diz, ó, eu tenho isso para você. Você quer entrar? Então entre. Mas é uma decisão que é pessoal. A salvação é o quê? É individual. E é claro que quando Deus ele abre uma porta, pode esperar, por quê? Porque o desafio vai ser grande. E tem que ser grande. Por quê? Simplesmente para mostrar que só Ele é quem pode fazer aquilo acontecer. Para Ele mostrar o favor dEle nas nossas vidas. Pastor, mas eu não abri meu próprio negócio, sabe? Porque eu tenho medo. Eu só não abri meu negócio, eu só não fui, Deus já me deu a direção, Deus já me falou, a porta já me mostrou, mas sabe, eu tenho medo. A porta está aberta. Entre. Sempre vai ser algo maior do que a gente pode imaginar. Sempre vai ser algo maior do que a gente espera. Por quê? Porque é Deus que está na direção. Porque é Deus que está no controle. Mas decida entrar por essa porta. Porque lá no final você vai ver o resultado. Você vai ver o resultado de toda aquela decisão que você tomou. E hoje nós vamos falar sobre alguém que Deus abriu a porta. E essa pessoa foi Noé. E todo mundo aqui conhece a história de Noé, eu acredito que sim. Ele vivia no meio de um povo corrompido, um povo que era totalmente tomado pelo pecado. Um povo que amava viver desse jeito. Mas teve um momento em que o dilúvio veio e aconteceu o quê? Tragou todas aquelas pessoas. Mas nessa história a gente vai falar sobre um ponto específico que está lá em Gênesis 7:16. Gênesis 7:16. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro. Vou ler a minha versão. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea, de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Deus, Ele é um Deus que Ele abre portas, sim, Ele é um Deus que abre portas. Mas Deus também é um Deus que fecha a porta. E quando Deus fecha uma porta, não tem quem abra. E Noé, ele tomou decisões quando a porta se fechou. E as decisões que ele tomou fizeram com que ele vivesse um novo tempo na vida dele. Fez com que ele fosse o único, juntamente com a sua família, a sobreviver ao dilúvio que aconteceu naquela época.
Mas a primeira pergunta que eu gostaria de fazer nessa noite, e eu vou fazer algumas perguntas para você. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer nessa noite é: quando a porta se fechar, você vai estar dentro da arca? Quando a porta se fechar, você vai estar dentro da arca? Mateus 24, 36 e 39, ao 39. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Repita isso comigo: senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Se tem uma certeza que a gente tem que ter no nosso coração, e eu tenho no meu coração, é de que Jesus, Ele está voltando. Jesus, Ele está voltando. Aquele povo que morreu no dilúvio, eles não sabiam quando ia acontecer o julgamento, mas eles sabiam que ia acontecer alguma coisa. Eles esperavam que ia acontecer alguma coisa. Por quê? Eles viram lá Noé fazendo aquela arca, aquela coisa gigantesca. Eles sabiam que alguma coisa estava por vir, mas eles simplesmente desprezaram o que Noé estava falando, que iria vir um dilúvio. Porque os historiadores falam, né, que naquela época não chovia, aquela época quando chovia era um negócio bem fraquinho, um negócio que não... Então ninguém acreditou naquilo que Noé falou, mas ele falou. E pelo fato dele falar, eles sabiam que alguma coisa ia acontecer, mas eles tomaram uma decisão, eles fizeram uma escolha, eles fizeram uma decisão. Mas o que é que fez com que Noé e sua família entrassem naquela arca e aquele povo não? É simples. Noé com a sua família entrou naquela arca, por quê? Porque ele obedeceu, e ele sabia que aquilo que Deus falou iria se cumprir. Ele sabia que se Deus falou que vai acontecer, ia acontecer. E o povo, por que eles não entraram? Eles não entraram simplesmente por causa do pecado. E a vida, ela tenta nos oferecer coisas boas. Ela nos oferece coisas boas, mas a gente tem que entender que Deus, Ele só oferece o melhor. Deus, Ele só oferece o melhor. No versículo 38, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Isso aqui não é errado, não é errado você se casar, não é errado você comer, isso não é errado. Mas o fato aqui que a Bíblia está falando é simplesmente porque eles estavam com seus corações naquilo. O coração deles estava no mundo. E a gente tem que entender que tudo que tem nesse mundo é passageiro. Tudo passa. Pense em alguma coisa que você conquistou. Pense em alguma coisa que você trabalhou e você foi e você conquistou. Graças a Deus você tem hoje. É passageiro. A Bíblia fala isso, tudo isso é passageiro. E a gente pode ter tudo isso, mas a gente tem que entender que quando o nosso fôlego cessar, quando a gente morrer, a gente não vai levar nada disso. E é por isso que nós temos que entender que quando a gente tem o nosso coração em Deus, a gente serve a Ele de verdade. Quando a gente tem o nosso coração em Deus, a gente serve a Ele com a totalidade da nossa vida. A gente entra na arca, por quê? Porque a gente é obediente. A gente é obediente à palavra de Deus. A gente faz dele a nossa prioridade. A gente faz dele a gente entrega o nosso coração por inteiro para Ele. Mas tem muita gente que vive o quase. Como assim vive o quase?
quase cristão, quase evangélico, quase santo. Está um pé cá e um pé lá. Está em cima do muro, mas saiba que a pessoa que caminha em cima do muro, uma hora ou outra, ela vai cair do muro. Não tem o que fazer. Uma hora ou outra ela cai. E Deus não é um Deus de quase. Deus, Ele é um Deus de um todo. Ele é um Deus de totalidade. Quando Ele salva uma pessoa, Ele não salva a pessoa pela metade. Quando Ele decide curar uma pessoa, Ele não decide curar uma pessoa pela metade. Quando Ele decide fazer alguma coisa, Ele não decide fazer pela metade. Quando Deus Ele nos dá uma promessa, Ele não faz aquela promessa se cumprir pela metade. O que Ele fala, você pode ter certeza que aquilo vai se cumprir do jeitinho que Ele falou. Do jeito que Ele falou, aquilo vai acontecer. Mas tem muita gente que vive o quase simplesmente por quê? Porque não quer viver em obediência a Deus. Porque decide viver em desobediência. Agora você acha que Noé, ele não teve uma escolha a fazer? No sentido de que, olha o meio ao qual ele vivia. Ele teve que fazer uma escolha entre corromper o seu coração ou não. Em fazer o que a maioria fazia ou não. Porque, é tudo normal. Só eu estou aqui, não, eu vou junto com eles lá, eu vou com a maioria. Você acha que ele não teve que fazer a escolha, mas ele fez a escolha certa, ele obedeceu. Ele entrou na arca, ele fez o que o Senhor falou. No versículo 5 de Gênesis 7 diz assim: e Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Noé fez tudo, ele não fez uma parte, ele não fez parcialmente o que Deus falou. Ele não fez metade daquilo que Deus tinha falado. Ele fez tudo. E tem muita gente que não tem coragem de jogar tudo para o alto e dizer, eu vou entrar na arca. Tem muita gente que não tem essa coragem. E sabe, a gente tem que entender uma coisa, não adianta a gente construir uma arca e não entrar na arca com Deus. Não adianta. Não adianta. Quando a porta se fechar, aonde nós vamos estar? Será que nós vamos estar dentro da arca? Por quê? Porque só entra na arca aquele que é obediente. Obediente na sua totalidade. Obediente na palavra por completo. Só entra na arca aquele que entrega tudo, entrega coração, entrega tudo, entrega a sua vida. Noé não viveu o que ele viveu à toa, ele viveu aquilo por quê? Porque ele foi obediente em tudo. Para viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. E por causa da obediência, mesmo não tendo chão, mesmo não tendo recurso, falando sobre a igreja evangélica da família no início, a gente não tinha recurso nenhum para montar uma igreja, nada, mas Deus tinha falado. A gente simplesmente botou o pé e Deus fez o chão. Foi basicamente isso. Mas por causa da obediência, olha quantos de nós não estamos sendo alcançados pela palavra de Deus. Olha quantas pessoas não estão usufruindo daquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Nós estamos usufruindo disso. E o que isso quer dizer? A gente tem que falar assim para Deus assim, ó: Deus, atrai as multidões para esse lugar. A gente tem que falar isso para Deus. Porque o fato de uma pessoa ser obediente, olha quantas pessoas foram alcançadas. Agora, decida obedecer. Porque quando você decidir obedecer, a sua família vai ser alcançada. Os seus amigos serão alcançados. Existe um povo que está esperando a gente decidir tomar a nossa posição. Existe um povo por trás de nós. Existe uma nação por trás das nossas vidas. Existem pessoas esperando a gente se posicionar para elas serem alcançadas. Entrar na arca
é obedecer totalmente. E eu estou falando de se entregar mesmo, de se entregar totalmente, a ponto de Jesus ser a vida dessa pessoa, a ponto de essa pessoa poder manifestar a presença de Deus através da vida dela. E a Bíblia fala a respeito das 5 virgens lá, das 5 loucas e 5 prudentes. Deixa eu te dizer uma coisa, quando uma porta se fecha, sempre tem alguém que está do lado de dentro e alguém que está do lado de fora. Sempre haverão pessoas que irão provar do reino de Deus e pessoas que não irão provar do reino de Deus. Mas a porta está aberta. Nós é que temos que nos posicionar. Agora fala para o seu irmão assim, olha para o irmão que está do seu lado. Fala para ele assim, entra na arca. Para o outro que está do outro lado, fala, entra na arca. Gênesis 7, no versículo 7 diz assim, Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Agora a segunda pergunta que eu faço a partir disso é que quando você entrar na arca, você vai levar pessoas para entrar na arca junto com você? Quando você entrar na arca, você vai levar pessoas junto com você para entrar na arca? Por quê? Porque a porta se fechou, Noé entrou, mas ele não entrou sozinho. A família dele entrou com ele. Noé, ele não pensou somente em si. Noé, ele não foi egoísta. Porque, infelizmente, tem muito crente que ele é o quê? Egoísta. Não, eu já garanti minha salvação. Minha salvação está garantida. E a pessoa não fala a respeito de Jesus. Mas ele se preocupou com a casa dele. E ele se preocupou também com o povo. Mas infelizmente aquele povo fez uma escolha. Aquele povo tomou uma decisão. E essa escolha foi, infelizmente, a decisão errada. E o interessante é que ele tinha coisas com que se preocupar. Ele tinha que se preocupar com a construção da arca. Ele tinha que se preocupar com o seu coração para ele não se corromper. Ele tinha que se preocupar com a sua família. Mas ele ainda tinha tempo para se preocupar com vidas. E é isso que nós temos que ter nos nossos corações. É isso que nós precisamos fazer antes que as portas se fechem. A gente sabe que Jesus está voltando e isso não é novidade para ninguém. O cenário está sendo preparado para o anticristo reinar mesmo. Igual o apóstolo mandou um vídeo hoje, crianças fazendo parada gay, gente. Crianças fazendo isso aí. As portas estão se fechando, mas eu tenho que dizer uma coisa: ainda dá tempo de arrastar muita gente para dentro dessa porta. Ainda dá tempo. E antes que a porta se feche, nós vamos colocar pessoas para dentro. A gente vai ser usado sim, a gente vai exercer a nossa chamada, o nosso ministério, porque todo mundo aqui tem um chamado, todo mundo aqui tem um ministério. A melhor coisa é quando a gente deixa de viver para nós, para viver para Deus. E a gente tem que focar em pessoas mesmo. Nós temos que focar em pessoas, em colocar pessoas para dentro da arca, pessoas para conhecerem a Jesus, para ter um encontro com Jesus. Teve um dia que eu fui fazer uma visita no hospital, e eu cheguei lá, aquela pessoa estava naquela situação, mas ela estava naquela situação simplesmente pela falta do perdão, e a pessoa ela estava disposta a abrir mão da sua salvação, para não liberar o perdão. Eu nunca vi isso na minha vida. Para mim, eu sempre pensei assim, não, a pessoa num leito de hospital,
A pessoa, se você falar de Jesus, a pessoa logo já vai agarrar na hora, e na hora ela vai aceitar Jesus, vai pedir perdão para todo mundo, mas eu nunca vi aquilo. E a pessoa estava disposta a abrir mão da salvação dela por causa de não liberar o perdão. E a Bíblia fala que quando nós não perdoamos, nós também não somos perdoados. Nós só vamos ser perdoados à medida que nós perdoamos. E eu ali todo o tempo pregando para ele, eu fiquei um tempão lá, pregando para ele, falando para ele, eu não desisto de você, eu não vou desistir de você não, eu vou ficar aqui, eu vou pregar para você até você, até esse coraçãozinho aí deixar de ser de pedra, e você pedir perdão. E eu estava falando para ele, eu não vou desistir de você. Eu lembro que eu falei várias vezes, eu não vou desistir de você, eu não vou desistir de você. E eu falei para ele assim, o fato de eu estar falando para você, eu não vou desistir de você, não sou simplesmente eu que estou falando aqui, é Deus que está falando para você, eu não desisto de você. E depois eu fiquei sabendo que enquanto ele estava lá, ele teve uma visão, e ele estava numa ponte, e não sei se ele estava prestes a se jogar ali, e as águas, eu não sei se era água suja, ou se eram demônios que estavam debaixo da ponte, ele estava ali, e de repente Deus falou para ele, falou assim, você é meu. Como se Deus estivesse falando para ele, não faça isso, não se entregue não, uma nova chance. E eu estava ali falando para ele, eu não desisto de você. E eu lembro que quando eu falei isso, ele começou a chorar. Ele começou a chorar e ali começou a libertação. Ali ele começou a liberar os perdões. Então, quando as portas se fecharem, quem é que vai entrar na arca com você? Quem é que vai entrar com a gente? Quais são as sementes que nós estamos plantando? Quais são as palavras que nós estamos plantando nos corações das pessoas? Para quem nós temos falado de Jesus? Quem nós temos evangelizado? Eu estava vendo uma frase esse dia que diz assim, se os pecadores serão condenados, que eles sejam, pelo menos passando por cima dos nossos corpos. Se perecerem, que pereçam pelo menos tendo os nossos braços a agarrar-lhe os seus joelhos, implorando para que fiquem. Se o inferno tiver que ser cheio, pelo menos que seja apesar dos nossos esforços. E não permitamos que ninguém vá para o inferno sem que tenhamos advertido e por ele tenhamos orado. A gente tem que ser ousado. Deus não nos deu o espírito de medo, Deus nos deu o espírito de ousadia. Então a gente tem que ter esse espírito de ousadia, assumir esse espírito, porque você já tem. A gente tem que assumir esse espírito de ousadia e chegar diante do diabo e falar para ele assim, você está querendo levar essa pessoa para o inferno? Você só vai levar essa pessoa para o inferno depois que você passar por mim. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você só vai levar essa pessoa depois que eu pregar para ela. Ela só vai para o inferno se ela quiser. Mas primeiro, ela vai passar por mim. Primeiro, você vai ter que falar para ele, você vai passar por mim primeiro. Você tem um Deus, você tem espírito de ousadia, assuma esse ministério, assuma isso dentro de você, assuma esse espírito. Deus quer usar as nossas vidas. Sabe, tem muita gente que está abrindo mão da sua família, tem muita gente que está abrindo mão de um amigo, tem muita gente que já abriu mão até mesmo da humanidade, mas está na hora de crescer dentro de você a esperança. Ah, pastor, mas ali é difícil, ali complicado, ali não tem jeito. Mas para Deus nada é impossível. Nós temos um papel, uma responsabilidade. Qual que é essa responsabilidade? De levar as boas novas. E quando nós falamos boas novas, nós falamos de Jesus. Quando nós falamos de Jesus, nós falamos de salvação. A palavra de Deus fala sobre salvação. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A Bíblia não manda que um pecador venha para a igreja.
Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que a igreja tem que ir até o mundo. Que a igreja que tem que exercer seu papel. A igreja tem que ir em busca daqueles que estão perdidos. Então, quando a porta se fechar, quem vai entrar na arca com você? Quem que vai entrar comigo? Será que eu vou entrar? Será que você vai entrar na arca? E a última pergunta que eu vou fazer é que quando as portas se fecharem, você terá cumprido o seu ministério antes mesmo da porta se fechar? Porque 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5 diz assim: Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Noé, ele continuou servindo a Deus, mesmo ele sendo a minoria. E ele teve 2 livramentos: o livramento de não se contaminar com aquele povo, e o livramento também de não ter a sua casa destruída, a sua família destruída. E se tem algo, principalmente nos dias de hoje, que nós temos que lutar, é por quem? Pela nossa família. Se tem algo que nós temos que lutar, principalmente nos dias de hoje, é pela família. Por quê? Porque o diabo está querendo fazer o certo virar errado. É uma minoria que está se posicionando muitas das vezes da forma correta. O diabo às vezes não tem feito a separação ser algo comum, algo banal, algo normal. Ah, não deu certo, separa. Contenda na família, coisas que vêm para tirar a paz. Mas Noé, ele perseverou como pregador da justiça. Nós temos um propósito, todos nós aqui, nós temos um propósito. Você tem um propósito, eu tenho um propósito, Rian tem um propósito, todo mundo aqui tem um propósito. Pastor, mas eu não sei qual que é o meu propósito. O que você faz de melhor? O que você faz de melhor? Ali está o seu propósito. O que é que você faz de melhor? É ali que você tem que glorificar o nome de Deus. É através daquilo que você pode engrandecer o nome de Jesus. Se Deus te deu sabedoria, use a sabedoria. Se Deus fez de você uma pessoa sábia, use essa sabedoria. Se Deus colocou em você um potencial gigantesco, use esse potencial. A gente não pode simplesmente passar por essa terra. Passou. Existe algo a ser feito aqui. Ah, pastor, então você está falando que meu nome vai ser conhecido, vai ser famoso? Não, infelizmente, não vai ser todos os nomes que serão notados. Mas entenda, coopere para que o nome que está acima de todo nome seja engrandecido, seja cada vez mais exaltado através da sua vida. E a nossa mensagem, ela encerra em Atos 20 e 24, onde Paulo diz assim: todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que é que ele disse? Ele disse que o cumprimento do ministério dele, o propósito dele, era mais importante do que qualquer outro objetivo da vida dele. O maior objetivo da vida dele era cumprir o propósito dele. E a gente tem que dizer isso. No que Deus confiou nas minhas mãos, no que Deus confiou nas suas mãos, você tem que dizer: eu vou dar o melhor nisso aqui. Eu vou ser o melhor nisso aqui. Eu vou dar o meu máximo nisso daqui. Eu vou cumprir a minha chamada, o meu ministério. Por quê? Porque de alguma forma, através daquilo que eu faço de melhor, eu vou conseguir alcançar o coração das pessoas. Eu vou conseguir impactar a vida das pessoas de alguma forma. E aí depois você pode
ir. Você pode ir com Jesus porque você já deixou um legado. Você não passou aqui à toa. Você cumpriu o seu propósito. E quando nós cumprimos o nosso propósito, são sementes que nós deixamos aqui na terra. E essas sementes, elas vão dar muito fruto. Foi por isso que Jesus se entregou. Foi por isso que Jesus ele foi para a cruz. Foi por isso que Jesus ele entrou pela porta que estava aberta. Foi por isso que Jesus levou e continua levando pessoas para o céu. É por isso. E por mais que ele gritou na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabia que havia um propósito e que ele tinha que cumprir aquele propósito. Então se coloque de pé nessa noite. Você estará dentro da arca quando a porta se fechar? Você levará pessoas para entrar nessa arca com você? Você levará pessoas a serem salvas juntamente com você? Você cumprirá o seu ministério antes mesmo de a porta se fechar? Porque uma coisa eu te digo, depois que a porta se fechar, não tem mais jeito. Aquelas 5 virgens gritaram: abre-nos a porta, mas já era tarde. E elas ficaram para o lado de fora. Mas entenda que nós temos um Deus em que Ele abre a porta, e essa porta ela está aberta. E esse Deus, Ele nos convida para entrarmos por essa porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ela, e ela comigo.